Olá, estamos começando a série Atitude Pro, uma série de vídeos explorando, expondo, explicando o que é atitude profissional e como isso se relaciona com a ética de cada profissional, sua postura para a geração de valor para seus clientes. O que é atitude profissional? Por que falamos de atitude profissional? Por que não simplesmente atitude? A primeira característica da atitude profissional é que ela é intencional. A atitude profissional não é algo natural, não é simplesmente a maneira como você atua naturalmente, como espontaneamente. A atitude profissional é algo que você predefine como uma maneira de se posicionar, uma postura que gera valor para o seu cliente. Gera valor para o seu cliente, gera valor para o mercado em que você atua, gera valor em geral para a sociedade. É por isso que ela é atitude profissional. Atitude profissional não é algo que, como atitude em geral, algo que nós abordamos de um ponto de vista psicológico. Atitude profissional é algo que nós abordamos de um ponto de vista ético. Tem que ver com escolhas, tem que ver com decisões tomadas. Tem que ver com objetivos levados em consideração desde o início. Quando falamos de atitude profissional, estamos falando de intenções que precedem as ações e as interações. As ações de um profissional e os seus relacionamentos, as suas interações com todo tipo de pessoa ou organização são definidas com base em intenções previamente estabelecidas. Essas definições começam com duas perguntas. A primeira delas é: quem é você? Quem é você profissional? Não simplesmente qual é seu nome, de onde você veio, quem é a sua família, mas quem é você como profissional? Qual é a sua identidade profissional? E a segunda pergunta da qual nós vamos tratar aqui hoje é: quais são as suas motivações? O que é que te motiva? Ou como é que você é motivado? Quando você define as suas intenções, com que motivos você as define? O que você está buscando alcançar nas suas ações, nos seus relacionamentos profissionais? Quando falamos de intenções profissionais, estamos falando de uma série de definições estratégicas. Essas definições estratégicas, elas são comumente conhecidas das organizações, especialmente, quando nós falamos de planejamento estratégico. Profissionais precisam fazer planejamento estratégico. Não tanto para o objetivo de estabelecer um plano. Não importa muito o plano. Pense no planejamento como uma ação, como um processo constante de reflexão a respeito das suas definições estratégicas. A primeira definição é a sua identidade profissional. Temos muitos profissionais que têm dificuldade de manter, por exemplo, o mesmo nome em todos os lugares onde o seu nome aparece profissionalmente. Ele não tem um nome profissional. É importante ter um nome profissional, mas é mais importante do que ter um nome é saber o que esse nome deve representar para os seus clientes. Se você é engenheiro, arquiteto, médico, construtor, cientista, isso precisa fazer parte da sua identidade de maneira explícita. Você precisa explicitar. Quando alguém falar o seu nome, quando alguém fala Alberto Costa, lembra de um consultor empresarial. Mas não um consultor qualquer, um consultor
com determinadas características, com determinadas abordagens. Você precisa criar uma marca. A sua identidade profissional é a sua marca. Mas não é só a sua identidade profissional. Você também precisa definir qual é a sua visão do futuro. E a visão do futuro é a resposta que você obtém à pergunta: o que eu estou querendo criar? Quando eu ajo, quando eu exerço a minha missão, outra definição estratégica. Quando eu exerço a minha missão, que resultado o mundo obtém? O que é possível ver de diferente? Que impacto foi causado pelo fato de eu ter agido? Então, ter clareza a respeito de o que é essa coisa lá no futuro, esse resultado lá no futuro, que foi criado pelo fato de que eu agi profissionalmente. Ter clareza a respeito desse resultado que se está buscando é fundamental. Além disso, você deve definir a sua missão. O que é que você faz? Que coisas você produz? Que resultados você oferece que gera valor para o seu cliente, que gera valor para o mercado em que você está inserido, que gera valor para a sociedade na qual você vive? Qual é a sua missão? E, por último, quais são os seus princípios, valores e crenças? Eu não vou explicar aqui a diferença entre princípios, valores e crenças, exceto por dizer a você que quando você fala da sua missão, você está descrevendo aquilo que você faz. Você usa um verbo para descrever aquilo que você faz, uma ação, ou um conjunto de ações. Mas quando você fala dos seus princípios, valores e crenças, você está estabelecendo os seus limites. Vale dizer, de maneira bem resumida, que os seus princípios, valores e crenças definem aquilo que você não faz. Vivendo numa sociedade constantemente desafiada nos seus limites éticos. Nos últimos anos, muito consciente, esta sociedade e todos os profissionais envolvidos, de fato, todos os cidadãos brasileiros, desafiados a redefinir seus padrões éticos. É importantíssimo que um profissional defina não apenas qual é a sua missão, mas o que é que ele não fará para obter os resultados que se propôs. Isso precisa não apenas ser definido como uma atitude, parte da sua atitude profissional, mas isso precisa ser explicitado. Seus clientes e o mercado precisam saber que, ao deparar-se com você, com a sua oferta de valor, eles precisam saber o que é que devem esperar e o que é que não devem esperar de você. Seus princípios, valores e crenças definem esses limites. Definidas as suas intenções, definidas essas primeiras definições e algumas mais, nós vamos explorar isso mais no decorrer desses vídeos, mas uma vez que você tenha estabelecido as suas intenções e definido com clareza os pressupostos que você tem para o exercício da sua atividade profissional, então é importante que você defina como você age, como são as suas ações, como você faz as coisas, de que maneira peculiar este profissional, seja quem for, independentemente de haverem centenas ou milhares de outros profissionais concorrentes, fazendo cada um do seu modo, mesmo que haja padrões profissionais que devam ser seguidos. Como você age? Qual é a diferença entre o seu cliente escolher o seu serviço ou escolher o serviço de qualquer outro profissional? Ou escolher o serviço de uma empresa? Por que alguém escolhe o jeito como você atua no mercado, em vez de escolher outro jeito? Isso tem que ver com
as suas intenções explícitas, ditas ao mercado, comunicadas ao mercado, mas, obviamente, uma vez que você tenha explicitado as suas intenções, é necessário que você mantenha a consistência, agindo de acordo com aquilo que você definiu, que é o seu modo de se posicionar no mercado, a sua postura profissional. E é importante, igualmente, que você mantenha essa consistência a respeito dos seus relacionamentos. Que, no contexto desta série, nós chamaremos de interações. Todo contato com o cliente, todo contato com stakeholders de todo tipo. Você é um engenheiro, se relaciona com prefeituras, se relaciona com construtores, se relaciona com o cliente, se relaciona com a família do cliente. Você se relaciona com a secretária do cliente. Todas as suas interações precisam ser consistentes com a atitude profissional que você comunicou ao mercado, que você explicitamente definiu, com os objetivos que você estabeleceu, com os princípios, valores e crenças que você disse ter. Essa consistência é absolutamente necessária, tanto na hora de fazer o seu trabalho, como na hora de se relacionar com as pessoas no mercado. Funcionários, colegas de trabalho, todo tipo de pessoa com quem você interage. De alguma maneira, você precisa, a atitude profissional exige que você mantenha consistência a respeito das suas intenções, das suas ações, das suas interações com pessoas e organizações. Quando falamos da sua atitude profissional, que se traduz em uma comunicação de intenções clara, tanto para você, quanto para as pessoas que estão à sua volta, com quem você se relaciona, e que se expressa também na maneira como você age, como você faz o seu trabalho. Nós devemos pensar necessariamente em quais são as suas motivações. Como eu disse no começo, tudo precisa estar explícito. O que é profissional não é natural, não é não pensado, é planejado. Você predefine e você, então, precisa estar consciente de si mesmo, das suas reações naturais e escolher a maneira como você vai se posicionar. Mas isso implica consciência a respeito das coisas que motivam você. Com base em motivações, nós podemos pensar em 4 posturas bem típicas. Essas 4 posturas dizem respeito a aquelas coisas que motivam pessoas a agir profissionalmente. O que é um cumpridor de horários? Um cumpridor de horários é alguém que tem uma atitude, em determinados momentos, pelo menos, de valorização de contratos. Ele está focado e preocupado em cumprir promessas que foram feitas, ou exigir o cumprimento de promessas que foram feitas. Você pode estar na posição de precisar honrar promessas que você fez, ou você pode estar na posição de exigir de outros o cumprimento das promessas que foram feitas. E isso sempre focado na geração de valor para seu cliente, para o mercado, para a sociedade em geral. Há promessas que nós fizemos e há promessas que nos foram exigidas. Há regras, há normas, há leis, legislação mesmo. Tanto da sua atividade profissional, os regulamentos da sua atividade profissional, como a legislação, o direito positivo de maneira geral, a Constituição brasileira, o Código Civil, etc. Há regras, o Código do Consumidor, extremamente importante quando se trata de relações profissionais. Há regras. Uma postura de
cumpridor de contratos é uma das posturas típicas e exigíveis de um profissional. É uma atitude profissional exigível em determinadas circunstâncias e a respeito de determinadas questões. A segunda motivação típica é aquela que nós descrevemos como a do profissional personalista. Ele está fortemente motivado por reconhecimento do seu trabalho, do seu valor, ele age e se comporta de maneira a obter reconhecimento. Nem sempre isso parece bonito, nem sempre isso parece muito educado. Costumamos associar a palavra personalista a perfis com as quais nós temos algum tipo de rejeição, como, por exemplo, políticos, né? Estão o tempo todo falando de si mesmos, fazendo propaganda de si mesmos. Mas há momentos em que nós precisamos agir com algum personalismo, algum nível de personalismo. Por exemplo, quando nós estamos estabelecendo a remuneração pelo nosso trabalho. Muitos de nós pecam por falta de suficiente desejo de obter reconhecimento adequado pelo trabalho que fazem, pela contribuição que dão. E com isso, acabam boicotando a sua própria carreira profissional, no longo prazo, por evitarem o tempo todo chamar a atenção para si, para as suas necessidades, para as suas motivações, que tem que ver consigo mesmo. Por que você está nesta profissão? Que tipo de sonhos você tinha quando foi buscar qualificação para exercer essa atividade? E por que é que você agora não encontra maneiras de viabilizar a obtenção daquele reconhecimento? Por que você não encontra suficiente motivação, suficiente energia para estabelecer uma remuneração que seja satisfatória e sustentável para a sua carreira em longo prazo? Estamos falando de 50 anos. Um profissional entra hoje com 20 anos no mercado e ele tem uma expectativa de vida de 70, talvez 80, o que significa aproximadamente 50 anos de carreira profissional. Se você boicotar, se você não pensar, em algum momento não tiver uma atitude minimamente personalista, focada na obtenção do reconhecimento de que você precisa a cada passo para ir desenvolvendo sua carreira. Então, muito provavelmente você vai ter problemas sérios no longo prazo. E isso vale para profissionais liberais, isso vale para profissionais que prestam serviços, seja com que tipo de contrato for, pode ser contrato CLT, pode ser como MEI, pode ser como um PJ, mas na negociação de remuneração é preciso estabelecer e ter uma atitude positiva a respeito do reconhecimento que você espera obter pelo trabalho que você fizer. Obviamente isso tem contrapartidas, mas é importante que não se boicote e não rejeite essa postura, essa motivação que nós chamamos personalista, focada em reconhecimento próprio. Uma terceira motivação é aquela que diz respeito a pertencimento. Todos nós temos uma necessidade de pertencer a um determinado grupo social. Nós temos necessidade da nossa família, nós gostamos de associar o nosso nome, muitos de nós, gostamos de associar o nosso nome a organizações que têm marcas reconhecidas. Essa necessidade de pertencimento é uma
A motivação extremamente importante em determinadas circunstâncias. Profissionais, por exemplo, que para exercício da sua carreira profissional precisam de estar relacionados a conselhos profissionais, por exemplo. É importante que eles estejam conscientes do grau de motivação que possuem ou que extraem de estabelecer diante dos seus clientes, diante do mercado, essa relação que a sua atividade profissional tem com a entidade que representa a categoria. Isso é muito importante porque você obtém aval dessas organizações. Você obtém, por trabalhar numa empresa cuja marca é muito reconhecida no mercado, você obtém aval para o seu próprio trabalho. Você obtém reforço na sua identidade profissional quando a sua marca pessoal está associada à marca de clientes no seu portfólio, que você já atendeu. É importante você saber quanta motivação você pode extrair dessas relações de pertencimento para gerar valor para os seus clientes. Sempre, sempre, sempre o objetivo deve ser gerar valor para os clientes, gerar valor para o mercado como um todo, gerar valor para a sociedade. Mas isso se faz por obter valor para a sua atividade profissional. Isso se faz por uma atitude profissional, intencional, de obtenção de valor para a geração de valor. Por último, temos aquela motivação, a motivação daquela pessoa que nós identificamos como líder. Em geral, você vai ter dificuldade natural de valorizar um cumpridor de horários quando você o compara com um líder. Normalmente, nós temos é absolutamente natural, quando nós ouvimos falar de líder, nós pensamos nisso de maneira muito positiva. Quando nós pensamos em alguém personalista, nós pensamos nisso de maneira muito negativa. Mas é importante que um profissional desenvolvendo uma atitude intencional no mercado, ele dê o respectivo valor a cada uma dessas motivações, porque elas têm lugar no momento oportuno. Ninguém, em nenhuma posição que ocupe, em nenhuma atuação, será líder sempre. Mas, eventualmente, você é o líder. E quando você é o líder, isso se destaca, isso se explicita pelo fato de que você está preocupado, antes de mais nada, motivado por oferecer uma contribuição. Alguns autores têm explorado o tema do líder servidor. De fato, está na essência da liderança a prestação de serviço. Está na essência da liderança a percepção de que nós estamos no mercado, na sociedade, para oferecer um serviço, para gerar valor para um cliente. Estar motivado por servir é fundamental. Exatamente como eram fundamentais as outras 3 motivações que vimos antes. Cada uma tem o seu lugar e o seu peso. Todas elas podem estar, ao mesmo tempo, atuando como motores da sua postura profissional. Mas, em determinados momentos, será necessário você enfatizar uma motivação de maneira clara, de maneira intencional, enquanto as outras ficam adormecidas. Mas, se você tem que fazer preço, estabelecer
qual será o reconhecimento, ou qual é o reconhecimento necessário para que você preste o seu serviço. Você precisa estar consciente do fato de que você está dispondo para o seu cliente de um serviço. Finalizando, a atitude profissional é intencional. A atitude profissional reconhece a necessidade de ter objetivos claros, definições estratégicas claras, ações consistentes, relacionamentos consistentes com essas intenções prévias e, especialmente, estar consciente das suas motivações, suficientemente consciente para exercê-las no momento oportuno, dar peso a cada uma delas no momento oportuno. Nas próximas semanas, daremos sequência e vamos detalhar cada um desses pontos para que você possa fazer o seu trabalho de planejamento da sua carreira profissional, da sua atitude profissional. Venha conosco e siga essa série nas próximas semanas. Obrigado.